O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção. Espada de Tarsis. O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. 10º dia. Suponho que o senhor aguardará, sofrido Dr. Signahel, uma resposta à pergunta pendente. Qual seria a reação seguinte dos Golan frente ao poderio tartésio que se desenvolvia fora do seu controle e frustrava todos os seus planos? Esta é a resposta muito simples, se bem que terá de ser esclarecida. Os Golan dirigiram contra Tartessos o mito de Perseu. Com todo o rigor, se pode afirmar que o mito de Perseu, assim como outras lendas que tardiamente se agruparam sob a dominação geral de mitos gregos, é na realidade um antiquíssimo mito pelásgo. Com algumas das histórias gregas de Héracles aconteceu o mesmo. Por exemplo, com aquela em que o herói luta com o gigante Gerião para lhe roubar os bois vermelhos e que oculta sobre um símbolo caro aos pelasgos uma antiga incursão dos primitivos argivos contra o povo tríplice dos iberos ou virtriones, ou o fim de conquistar o segredo da pecuária que desconheciam ou haviam perdido. E a prova está em que aqueles argivos, inimigos dos geriones, se consideravam parentes destes, desde que Heracles era bisneto de Perseu. Mas Perseu foi bisavô de Heracles, só no mito argivo. Na verdade, o tema é de um mito pelásgo muito mais antigo, de origem ibérica atlante, que se refere à aventura empreendida pelo espírito hiperbóreo típico para alcançar a imortalidade e a sabedoria. No tema original, Perseu não era grego, mas oriundo dos iberos atlantes, quer dizer, de um povo muito mais ocidental. Por isso a sua proeza não é levada a cabo por encargo de um mero rei mortal, como Polidetes, mas da deusa da sabedoria, Fria, a esposa de Navotã. Todos os nomes, as funções dos deuses foram logo trocados e distorcidos pelos povos do pacto cultural, ficando a história na sua vertente conhecida. O tema é simples e exposto. O senhor comprovará que não pode proceder mais que da sabedoria hiperbórea dos Atlantes brancos. Uma representação hiperbórea da origem, como mencionei mais atrás, foi o Thule, o centro isotrópico de onde procedia o espírito. De modo semelhante, para os primeiros descendentes de Atlantes brancos, a origem foi Ponto, ao que logo se personificou como um deus do mar e se identificou com a onda, seguramente porque desta origem provinham os seus antepassados. Este Ponto se casa com Geia, a terra, quem dá à luz, entre outros, a Fórcies e Seto, símbolos prototípicos dos seres híbridos, metade animais, metade deuses. Num fundo esotérico, a imagem alude ao espírito transferido de Ponto para o animal homem filho da terra. Os irmãos Fórcies e Seto juntam-se por sua vez e juntam uma série de arquétipos híbridos, dão vida a 3 mulheres que já nascem velhas. São as Parcas, Graias ou Greias. Naturalmente, as Graias não são outras que as Vraias, as guerreiras sábias, encarregadas de custodiar o arado de pedra e a pedra de Vênus. São velhas porque devem ser sábias, e os que ignoram o significado dos instrumentos líticos afirmarão logo que entre as 3 só tinham um olho e um dente. Perseu é a idealização do espírito cativo que tenta a façanha de libertar-se da prisão material. O seu objetivo é descobrir o segredo da morte, conseguir a mais alta sabedoria e achar a parelha ao seu par original. Navotã e Fria o inspiram para que consulte as Vraias e elas, com a pedra de Vênus, indicam-lhe o caminho. Deve ir a um bosque de fresnos e reclamar a ajuda dos deuses para enfrentar com êxito a morte. É o que faz Perseu e produz o encontro com Navotã.
O deus informa-lhe que a sabedoria está em poder da sua esposa, Fria, mas que não é fácil chegar a ela, pois a morte impõe-se ao passo de simples mortais. Para fazer a viagem até Fria, Navutan revela a Perseu o segredo do voo e entrega-lhe o signo da meia-lua, o símbolo dos pontífices hiperbóreos, os construtores de pontes mais sábios dos Atlantes Brancos. Segundo os Atlantes Brancos, os pontífices hiperbóreos sabiam um modo de ter uma ponte infinita entre o espírito e a origem, que é o ponto. O grau de pontífice hiperbóreo confirma Vites, o senhor de Catahar, quando entrega aos que guardam a porta da morada dos deuses libertadores a túnica e a concha. Sobre a frente desta concha, os pontífices fixam o signo da meia-lua. É tradição que os pontífices, assim vestidos, dispusessem da faculdade de se tornar culturalmente invisíveis. Não tanto pela indumentária em si, mas pela sabedoria que indicava possuir quem assim se vestia. Navetem ensina a Perseu a língua dos pássaros e o guia até a morada de Vides, quem o investe de pontífice hiperbóreo. Na sua viagem, a Fria, Perseu levará em mãos um saco de pele com 16 pedras dentro, cada uma marcada com uma veruna. Ao aproximar-se de Fria, Navutan aconselha ao herói a não se focar no rosto da morte, o que causaria a sua imediata destruição, mas para se concentrar no espelho que a deusa da sabedoria significa por trás da morte. Somente assim poderá vencer a morte. Perseu cumpre com as indicações com exatidão e, contemplando-se no espelho de Fria, consegue compreender a morte e transforma-se em homem de pedra imortal. Ao regressar da morte, Perseu emprega a língua dos pássaros para compreender a serpente com o signo da origem. Então adquire a mais alta sabedoria e encontra o seu par original. Até aqui, o mais importante, o tema original transmitido aos povos nativos pelos Atlantes Brancos. É evidente que grande parte do mesmo, milagrosamente relembrado graças à missão familiar, foi incorporado pelos senhores de Társis na reforma do fogo frio. Os lírios, posteriormente, contribuíram com a sua degradação mediante o aperfeiçoamento da forma do ritual, que consistia na louca tentativa de exibirem exteriormente, plasmados na matéria, signos que só podiam ser metafísicos. Claro que os que mais se esforçaram para perverter o tema original foram os sacerdotes do Pacto Cultural. E depois que o sentido fosse restituído pelo culto do fogo frio, os acompanhariam os Golden, com todos os seus recursos, travados numa guerra que consideravam de vida ou morte para os planos da fraternidade branca que serviam. Em tempos de queda cultural dos Pelasgos, muito antes que os Golden iniciassem o seu sinistro deslocamento para a Europa, o tema original tornou-se mito. Os nomes foram sendo trocados e os significados torcidos e distorcidos. No mito argivo, Perseu, por encargo do tirano de Sérifos, a quem prometeu imprudentemente trazer a cabeça da Medusa, dirige-se a Tartéside, pois o monstro habita num bosque da Península Ibérica. Semelhante localização não é gratuita, posto que Vidas, o senhor Catahar, foi denominado pelos sacerdotes Ides, Aides ou Abes, o senhor de Tar, quer dizer o Tártaro ou Inferno, com o que Tarsis, Tartésides, Tartessos, etc. passaram a denominar lugares infernais. A essa insinuação contribuíram também os Golan, quando lograram observar a escultura da deusa Pirena e a identificaram em todo o mundo antigo como a Gorgona Medusa. Ao Perseu grego o ajudam Hermes e Atena, em quem ainda é possível reconhecer a Nabotã e Fria.
na Votan e efeito foi chamado Hermes, Mercúrio, Votan, etc. Como Hermes, segundo os gregos, era filho de uma mulher atlante e de um deus, Zeus, o que não está longe da genealogia do grande chefe branco. Foi inventor de um alfabeto, da lira que trocou com Febo, o sol, pelo caduceu com que este pastoreava os seus rebanhos, considerando que o caduceu é uma vara com duas serpentes enroladas, que o sol representa o Criador e o rebanho os animais homens. É fácil distinguir na figura de Hermes a de que compreendeu, mediante uma linguagem, o símbolo da serpente com que o Criador pastoreava os seus servos. E Fria, por sua parte, foi conhecida como Atena, Minerva, Afrodite, Freia, etc. Dela, os gregos diziam que tinha nascido já armada. Era, pois, a deusa da guerra, da sabedoria e do amor. A partir da sua viagem inversa à Tartéside, o Perseu argivo começa a se comportar como um claro expoente do pacto cultural. Não consulta as Vraias, mas rouba-lhes o olho comum. Estas o enviam a Alços, lugar das Alceides, quer dizer, um bosque sagrado onde encontra as ninfas Melíades, que não são outra coisa que personificações dos fresnos. As ninfas lhe conferem um saco de pele, onde colocará a cabeça da medusa, e umas sandálias que permitem voar. Hades lhe empresta a concha da invisibilidade, e Hermes lhe entrega uma foice com forma de meia-lua para cortar a cabeça do monstro. Mas o que mais denuncia esta falsificação engendrada pelo pacto cultural é que o Perseu grego teme converter-se em homem de pedra. Porque no mito egeu não é a sabedoria posterior, mas o próprio olhar da medusa que converte em pedra. A sabedoria, pelo contrário, não está atrás da morte, mas fora, junto a Perseu, totalmente inalcançável para ele. Ela não permite que o herói se reflita na sua verdade desnuda. Limita-se a colocar um espelho objetivo onde ele contemplará a morte sem que esta o pegue. É toda a ajuda que lhe brinda Atena. Vendo-la a partir do espelho, Perseu cravara a foice no pescoço da medusa e dará morte à morte, sem que esta façanha lhe permita alcançar a imortalidade. O espelho de Atena é seu escudo protetor. A cabeça da medusa, obtida na inútil façanha do Perseu grego, é colocada pela deusa no centro do escudo, dando a entender claramente que nesta era, logo do triunfo do pacto cultural, a sabedoria está escudada na morte, sem que exista possibilidade alguma aos mortais de chegar a ela. Desde logo, esta é apenas uma ameaça dos sacerdotes do pacto cultural para desalentar a busca pela libertação do espírito. Enfim, como o Perseu argivo nem alcançou a imortalidade nem conseguiu a sabedoria, não poderá compreender a serpente e por isso se vê obrigado a matá-la também, coisa que faz na volta da sua façanha, quando luta com um dragão e liberta Andrómeda com a que se une e gera numerosa prole. Finalmente, correndo o risco de serem executados sem piedade pelos Tartésios, os Golan conseguiram infiltrar-se no bosque sagrado e espiar o ritual do fogo frio. Desde aquele maldito dia, os Golan souberam que tinham achado um rosto e um local para a medusa. Em poucos anos, graças a uma incessante persistência e a dos incontáveis sacerdotes que os secundavam em todos os povos do Pacto Cultural, popularizou-se com renovado vigor a lenda grega de Perseu. Os filhos de Fórcis e Seto, as Graias, as Gorgonas e a serpente que cuida da árvore das maçãs do ouro habitam num bosque sagrado da Tartéside, região que pertencia à margem do reino de Tartessos. Logicamente, não se verá com clareza a vantagem estratégica que implica para os Golan o facto de montar e adaptar um mito, se partirmos do princípio errôneo de que então ninguém acreditava nele, ou de que todo o mundo, embora lhe concedesse veracidade lendária, sabia que isso já tinha ocorrido.
Pensar isso é não conhecer a ideologia dos Golan. Junto com a sua concepção revolucionária da unidade de Deus no sacrifício ritual, os Golan sustentavam o assombroso conceito de que os mitos tinham caráter profético. Melhor dizendo, que os mitos e todo o argumento procedente do céu e dos deuses jamais se cumprem totalmente, jamais são realizados em totalidade. Tinham fé cega em que se repetiam as circunstâncias e os personagens. O mito, como uma profecia, iria desenvolver-se novamente na Terra, em síntese, afirmava. O que foi, isso será. O que se fez, isso mesmo se fará. Não há nada de novo sob o sol. De maneira que no pensamento dos Golan se profetizava o mito de Perseu Argivo, este iria concretizar-se infalivelmente. Então a sentença do extermínio que pesava sobre a casa de Tarsis ficaria também cumprida. Por suposto, não se deve enganar em relação à atividade de um mito descrito até os menores detalhes, se bem que nas mentes crédulas do povo, Perseu e Medusa eram imaginados como personagens reais. Os reis e chefes militares que ambicionavam o saque de Tartessos tinham o claro conceito de que eram representações. Nos séculos da expansão tartésia, os que desejavam imitar Perseu, por exemplo, sabiam que a cabeça da Medusa que tinham de cortar significava destruir a Tartessos. Algo de semelhante ocorria quando, nas guerras do século XIX, se propunha destruir o urso, aludindo à conquista da Rússia, ou humilhar o leão, ao invés de submeter a Inglaterra. Sem embargo, o facto de que um rei estivesse a par do sentido alegórico do mito não lhe dava capacidade para atuar, mas ao contrário, aumentava as suas possibilidades de concretizar o mito, o que adota inteligentemente o papel de personagem do argumento mítico e interpreta a descrição do mito como um plano ou projeto. Mas então não é o personagem que atua para concretizar o projeto do mito, mas o mito que inconscientemente motoriza o personagem para concretizar o argumento. Quem aspira a ser Perseu acabará por cortar a cabeça da Medusa, ainda que creia poder se autocontrolar porque conhece o sentido alegórico do personagem. Assim, pois, Dr. Signael, os Golan dirigiram contra Tartessos o mito de Perseu, como reação à expansão económica e militar que se desenvolvia fora do seu controle e frustrava todos os seus planos. A resposta é agora clara. Durante os séculos posteriores, muitos foram os perseus que tentariam a façanha de conquistar Tartessos, e quase sempre integrando as expedições ofensivas, guiando os reis invasores ou os chefes piratas, chegava o Golan, caricatura de Hermes que assinalaria a localização das graias e o seu olho único, quer dizer, a espada sábia, porque os Golan não esqueciam nunca o seu objetivo principal, roubar a pedra de Vênus. Essa seria a sua parte no saque. Tudo o resto, o ouro e a prata, os engenhos, os barcos e prósperas cidades, tudo seria para o Perseu vencedor, mas para o herói do pacto cultural. Não era muito que pediam e não seriam poucos os que responderiam às suas integrantes propostas. Embora, apesar dessa ofensiva que se fundava na ação universal de um mito e que obrigava os tartésios a viverem em permanente estado de guerra, o reino defendeu-se com êxito até ao século III, época em que o seu poder começou a declinar frente a outras potências nascentes. Cartago, Grécia e Roma escreveriam o final da história. Os gregos do período pré-clássico foram muito receptivos à estratégia dos Golan, e isso os conduziu a empreender muitas expedições de conquista contra Tartessos. Desde as suas pujantes colónias em Sicília, Itália, Gália e finalmente na própria Espanha, teriam acabado com Tartessos se não fosse porque deviam cuidar das suas costas por causa do poderio crescente de Roma. Os romanos, em troca, mostravam-se amistosos com os tartésios e pouco permeáveis à influência dos Golan.
Isso não deve se estranhar, lembrando-se que pelas veias da nobreza romana circulava o sangue dos pelasgos, Etrúria, parentes diretos dos Tartésios. O destino não reservaria, pois, nem a gregos nem a romanos a façanha de destruir Tartessos. Seria um homem de Cartago, um fenício, um vermelho ou púnico, o novo Perseu que empunharia a foice de ferro, símbolo invertido e pervertido da meia-lua, e cortaria a cabeça da Medusa, dando cumprimento à profecia dos Golan. No século XII a.C., quando os filisteus já ocupam e saqueiam, começa a decadência de Sidom, a cidade mais importante da Fenícia. Inicia-se assim o poderio de Tiro, que não pararia de crescer até que Nabucodonosor, depois de um sítio de 13 anos, a arruína definitivamente em 574 a.C. Mas para esse tempo, Tiro expandiu-se por todo o mundo antigo e possui colónias como Gades, no sul de Espanha, e nas costas da Sicília, nas Baleares, em Cerdanha, e desde 814 a.C. nas costas da África, onde fundaram a rica e próspera cidade de Cartago. Com a ruína de Tiro, cobra preponderância a partir do século VI a colónia cartaginesa, possuidora da maior frota do Mediterrâneo Ocidental. Cartago alcançou na história a triste celebridade de ter constituído uma sociedade amoral, formada por mercadores cuja única ambição era a riqueza, que impunham seu comércio com a proteção de um exército mercenário. Só alguns poucos chefes militares, em efeito, eram cartagineses. O grosso do exército estava integrado por homens sem pátria nem lei, quer dizer, por soldados cuja pátria era a que pagasse melhor e cuja lei dependia do pagamento acertado. Mas o que mais impressionou sempre os observadores, de maneira análoga à repugnância que causou nos europeus do século XVI, o conhecimento do sangrento culto asteca dos corações palpitantes. Foi o culto de Moloch, uma deidade a que se deviam oferecer permanentes sacrifícios humanos para aplacar a sua inextinguível sede de vidas. Em Tiro, os fenícios adoravam deuses semelhantes aos de outros povos da Mesopotâmia e Ásia Menor. Rendiam culto a Astarte ou Tanit, que para os assírio-babilônios era Ishtar ou Inanna. Para os gregos, Io, para os egípcios, Ísis, e noutras partes se chamava Ashtaroth, Cibele, Atena, Anata, Hadar, etc. E que também faziam ofrendas a Adon, que equivaleria ao Adonis frígio, e criam em Melkart, que correspondia ao Heracles grego, e também faziam sacrifícios a Baal-zebul, Baal-sidon, Baal-zaduk, Baal-il, Baal-tars, Baal-yah, etc. Todos os nomes do Deus Criador, ao que se representava ora como o Sol, ora como o planeta Júpiter e ora como uma força da natureza. Foi no século IX a.C., quando o rei Itubal, sacerdote de Astarte, casou a sua filha Jezebel com o rei Ajab de Israel, que os Golan se infiltraram em Tiro e trataram de unificar os cultos no sacrifício ao deus Uno, Hil. Aquele intento não teria grandes resultados até o século seguinte, quando o grande rei Sargão II da Síria conquistasse o país de Canaã e os Golan se mudasse para Cartago, para oficiarem como sacerdotes do culto a Moloch. Deve-se advertir que o cartaginês foi o primeiro povo não europeu no qual os Golan se estabeleceram. Fora dos povos europeus que lhes assinalaram a fraternidade branca para cumprir com a sua missão de unificar os cultos. Mas seria o primeiro e último, pois, segundo eles mesmos declararam, o seu interesse somente estava em trabalhar sobre os cultos da Europa. Permaneciam sem Cartago
Isso devia-se única e exclusivamente à heresia tartésia, à necessidade de orientar aquele povo perseu para que cortasse a cabeça da Medusa e desse seguimento à profecia. E foi assim como, impulsionado pelo sinistro desígnio dos Golan, o culto de Molocas chegaria a dominar pelo terror a todos os outros poderes do governo de Cartago. O rei, a nobreza, os conselhos de Estado, os chefes militares, todos acabaram submetidos a Moloch e os seus sacerdotes Golan. Ao final, todas as famílias de Cartago estavam obrigadas a oferecer os seus filhos primogênitos para serem sacrificados na boca de Moloch, quer dizer, para serem lançados na boca de um ídolo de metal que dava para um forno incandescente. E ali terminavam os seus dias também os prisioneiros, os escravos, os condenados, as virgens consagradas, qualquer um que os Golan pensassem em eliminar. Mas o Deus jamais estava satisfeito. Exigia mais e mais provas vivas da fé do povo no sacrifício ritual. A sua lei reclamava uma cota de sangue dificilmente disponível. Talvez Moloch esperasse um sacrifício ainda maior. Talvez se aclamasse Talvez se acalmasse com a oferenda de toda a linhagem que o havia ofendido, com o extermínio no seu nome da estirpe dos senhores de Tarsis. Ao chegar às guerras púnicas, no século 264 a.C., os Golan quereram a chegada à oportunidade de dar cumprimento às profecias. Ao chegar às guerras púnicas, no ano 264 a.C., os Golan quereram a oportunidade de dar cumprimento às profecias. E não só o quereram eles, mas também os membros da Fraternidade Branca, que enviaram de Shambhala dois misteriosos personagens de nome Bera e Birsa. Eram dois sacerdotes de grau superior aos que davam o título de imortais. Dois sacerdotes que, por terem pertencido às épocas remotas à mesma raça dos Golan, a Fraternidade Branca lhes encarregava a missão de dirigir os seus planos. Eram dois Golan supremos, pois que superavam, quando pudessem, ter demonstrado aos seus irmãos de raça em matéria de crueldade e artes mágicas malignas. Entre outros poderes, por exemplo, possuíam a capacidade de viajar pelo tempo, domínio que a minha família comprovou amargamente toda a vez que os mesmos atores apareceram em distintos séculos posteriores, com o fim de buscar a sua destruição. Naquela ocasião, Bera e Birsa puseram-se à frente dos Golan de Cartago para dirigir pessoalmente o ataque a Tartessos, pois à parte da raça os uniam a todos um ódio comum contra Tarsis. O general Amílcar Barca seria o novo Perseu, o instrumento que o mito empregava agora para se desenvolver novamente na Terra, com o propósito de que este militar demonstrasse ante o deus Uno que estava preparado para realizar a façanha. Matou 40.000 homens do seu exército mercenário, que incitou à rebelião, suprimindo-lhes propositadamente o soldo. Desde o desfiladeiro de Acha, um rio de sangue foi parar assim às faces de Moloch, para satisfação dos Golan, e um claro sinal de que a profecia poderia ser cumprida. Em seguida, o governo de Cartago, seguindo instruções dos sacerdotes Golan, encarregou, em 237 a.C., Amílcar Barca da conquista da Espanha. Esta invasão, a última que Tartessos suportaria, foi o tema de uma saga familiar de lendas orais denominada O Ataque dos 22 Golan. Contra a saga que no ano 229, mediante um hábil e inesperado desembarque de tropas, o general Barca consegue surpreender Tartessos adormecida, como o Perseu argivo a Medusa, e a submete a sangue e fogo. No entanto, enquanto os soldados se entregam à matança e ao saque, outros fatos se sucedem. Acompanhando o exército cartaginês, chegam a Tartessos 22 Golan, 22 sacerdotes conduzidos por Bera e Birsa. O mito do Perseu argivo agora se fez realidade. A profecia está a ser cumprida nesse momento e é necessário agir com rapidez e precisão.
Os Golan ocupam o bosque sagrado e fazem os rituais convenientes para consagrar o deus Uno, El-Moloch, e neutralizar a influência mágica de Pirena. E os imortais Beri e Birsa irão em busca da espada sábia. Os Golan aplicam-se na sua tarefa e de pronto se encontram a profanar a lâmpada de Pirena, concentrados junto à macieira de Tarsis e à escultura da deusa. O que ocorre a seguir é que cada um comete um erro de avaliação sobre a capacidade e o modo de reação do adversário. Os Golan erraram ao não considerar a loucura mística e heroica que os hierofantes tartésios dispunham como descendentes dos senhores de Tarsis, e os hierofantes subestimaram os poderes e a determinação dos Golan, talvez por desconhecer a existência de imortais como Bera e Birsa. O erro dos Golan foi supor que os hierofantes, desprevenidos como as sentinelas de Tartessos, aceitariam com resignação a perda do santuário do bosque sagrado, ou que no máximo ofereceriam resistência armada, caso que atuaria na sua defesa uma tropa que os escoltava. A realidade, bem diferente, era que os hierofantes consideraram há muitos anos a possibilidade de que o bosque sagrado caísse em mãos inimigas e tomaram uma decisão a respeito. Nunca permitiriam que isso acontecesse. A queda do bosque sagrado implicaria necessariamente a sua destruição. Por isso, quando o fogo, que avançava perimetralmente, cercou e terrou o centro do bosque, os 20 Golden e a guarda nada puderam fazer para evitar a horrível morte. Os esqueletos carbonizados mostraram, depois que todos se refugiaram debaixo da macieira de Társis e que finalmente arderam e se consumiram com esta e os outros vegetais do bosque. Tudo se incinerou naquele incêndio que tinha sido planeado por anos e preparado mediante uma distribuição estudada de lenha seca em distintas partes da área. Ao ingressar no bosque sagrado, os Golan não ganhariam nada além de uma armadilha fatal. Fatalmente, eles jamais suporiam que os hierofantes sacrificariam o seu bosque sagrado antes de vê-lo ocupado pelo inimigo, e esta reação seria tomada como uma lição pelos Golan, que continuariam a lutar contra os herdeiros do Pacto de Sangue. E o erro que os hierofantes cometeram ao menosprezar o real poder dos Golan esteve a ponto de causar a perda definitiva da espada sábia. Se isso não ocorreu, deve-se somente ao valor incrível das Vraias e a uma lealdade ao pacto de sangue que ia além da morte. O caso era que, a uns 20 quilómetros de Tartessos, sobre a ladeira de Cerro Candelária, achava-se a entrada secreta a uma caverna que tinha sido adaptada em tempos remotos pelos Atlantes Brancos. Era uma das obras que se deviam conservar de acordo com o compromisso do Pacto de Sangue. Naturalmente, logo da derrota cultural dos iberos, tal compromisso esqueceu-se e a caverna, oculta e solitária, permaneceu abandonada há milhares de anos. Contudo, os efeitos purificadores da prova de família que culminaram na reforma do fogo frio causou o seu redescobrimento, apesar de que nem todos, nem em qualquer momento, podiam penetrar nela. O motivo era que a entrada secreta estava assinalada com as brumas de Navutan, e só os de sangue puro, os que podiam escutar a língua dos pássaros, a encontravam. Quem não tivesse tais requisitos não podia encontrá-la, embora estivesse ciente dela. Pois bem, esta caverna tinha sido eleita pelas atuais Vraias para guardar a espada sábia. Um corredor de guerreiros tartésios formou-se para permitir a saída das Vraias para salvar, de última hora, a valiosa herança dos Atlantes Brancos. Muitos pereceram para consumar esse heróico resgate, muitos dos quais hão de estar imortalizados pelo seu valor, aguardando em Kandahar o momento em que voltarão a ocupar os seus postos de combate, quando se travar sobre a terra a batalha final. Graças à sua lealdade, as Vraias, que nesse tempo eram as rainhas de Tarteso e duas princesas, puderam chegar à entrada secreta da caverna. Na verdade, iam perseguidas tão de perto por Bera e Birsa que só uma princesa, portando a espada sábia, logrou atravessar o umbral
enquanto as outras duas Vraias pararam para detê-los. E aqui foi onde se viu o terrível poder dos imortais Golan, pois ainda, quando as Vraias os enfrentavam com os seus temíveis machados de pedra, eles não precisavam empregar arma alguma para as dominar, exceto as suas artes demoníacas. O poder da ilusão, na qual eram mestres, bastou-lhes para imobilizá-las e se apoderarem delas. No entanto, a espada sábia estava a salvo na caverna secreta, posto que os Golan, que só possuíam alma, mas careciam de espírito, jamais conseguiriam compreender as verunas do Navutan. A zaga familiar concluiu essa parte da história narrando o espetáculo observado pelos hierofantes tartésios, quando se dirigiam à caverna secreta, depois de incendiar o bosque sagrado. Estatelados no solo da base do Cerro Candelária, não muito longe da caverna que deveriam achar, estavam os cadáveres da rainha e da princesa espantosamente mutilados. Daquele quadro resultava evidente que Bera e Birsa submeteram a cruel tormento as valentes iniciadas, com o objetivo de forçá-las a confessar a chave da entrada secreta. E era indubitável que elas teriam preferido morrer com honra antes de trair a missão familiar e o pacto de sangue. Tinham assim resistido, primeiro à pressão mágica dos encantamentos dos Golan, com vontade de aço, e depois à tortura física, à prova da dor. Então, seguramente, ao comprovar o fracasso dos seus planos e temendo um enfrentamento com os homens de pedra, os imortais apressaram-se em assassiná-las e a partir para a Ilha Branca, não sem deixar atrás de si um sinal inconfundível das suas presenças infernais. Antes de ir, escalpelaram os dois cadáveres e levaram todo o cabelo das duas tranças tingidas com cal que as Vraias, como todas as iniciadas consagradas a Ioha, possuíam, e com o sangue que escorria dos crânios em carne viva, escreveram em língua fenícia sobre uma rocha algo assim como: o castigo para os que ofendam a Iá virá do javali. Sem dúvida, outra de suas malditas profecias. Se gostou deste conteúdo, subscreva o canal. Força e honra, camarada!